Essa noite eu vou falar sobre a casa de Obed-Edom. Eu vou falar sobre muitas casas ao longo desse mês, mas eu quero iniciar por essa. 2 Samuel 6, verso 11. Se alguém do seu lado não tiver um exemplar da Bíblia, ajude, estenda, divida ao seu. O texto bíblico diz assim: ficou a arca do Senhor na casa de Obed-Edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor abençoou a Obed-Edom e a toda a sua casa. Vou repetir. Ficou a arca do Senhor na casa de Obed-Edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor abençoou a Obed-Edom e a toda a sua casa. Vamos orar. Pai Celestial, ajuda-me agora. Supra toda a minha necessidade. Ilumina a minha mente, o meu coração, para que, de fato, com a revelação do Senhor, eu possa abençoar vidas e famílias aqui esta noite. Repreenda toda ação do maligno, em nome de Jesus, e dá-nos a graça de ouvirmos a Tua voz. No nome de Jesus nós te oramos. Amém e amém. Tome assento. O texto de 2 Samuel 6, verso 11, ele é repetido mais uma vez na Bíblia. Em 1 Crônicas 13, verso 14, a Bíblia diz: assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo o que tinha. Lindo verso. Mas vamos tentar nos situar, irmãos, a fim de compreendermos aquilo que estamos lendo aqui esta noite. E para isso é necessário que a gente faça aqui um reciclo histórico, pelo menos rudimentar, daquilo que é a história bíblica. A Arca do Concerto, aquela figura que vocês têm ali, que é uma representação e representava a presença do próprio Deus, ela tinha sido construída, ela foi feita uma caixa de madeira que foi revestida de ouro. Deus capacitou, e eu fico impressionado com a capacidade que Deus tem. No deserto, Deus capacitou homens, ourives, que tiveram a capacidade artística de trabalhar o ouro e revestir essa caixa de madeira, e fizeram uma beleza como aquela em pleno deserto. Aquela caixa seria a representação do próprio Deus. O povo que estava em vagueações pelo deserto, em direção à terra prometida, aonde quer que fosse, a arca do concerto ia à frente. Essa era a certeza, era a convicção de que Deus estava na vanguarda, estava na dianteira, e o povo ia seguindo após ele. Linda essa figura. Essa caixa de madeira revestida de ouro, ela tinha uma finalidade além. Dentro dela seriam colocados 3 elementos: a vara de Arão que havia florescido, o símbolo da ressurreição. Estaria dentro dela o maná, o pão que desceu do céu, o símbolo da provisão de Deus. E estava dentro da arca as tábuas da lei que Deus confiou a Moisés lá no cume do Sinai, ali a representação da vontade de Deus para aquele povo. Mas a Bíblia diz, irmãos, que esta arca, um dia, ela foi roubada. Os filisteus, numa luta, num combate com os filhos de Israel, num lugar chamado Ebenezer, porque Deus não divide a sua glória. A arca representava Deus, mas a arca não era Deus. Houve um momento na batalha que a batalha ficou acirrada, e os filhos de Israel disseram: vamos buscar a arca. Se a arca estiver aqui, Deus vai nos dar a vitória. Mas Deus, irmãos, a arca não era Deus, a arca representava Deus, e Deus permitiu que Israel perdesse a batalha, e a arca foi levada pelos filisteus. A Bíblia diz, irmãos, que a arca, estando em terras dos filisteus,
trouxe grandes transtornos. Os filisteus fizeram uma festa. No dia que eles capturaram aquela arca, eles disseram: capturamos o Deus de Israel, arrancamos a força de Israel. E aí eles pegaram essa arca e introduziram na casa do seu Deus chamado Dagon. E enquanto eles festejavam, eles ouviram um barulho. O barulho vinha do templo de Dagon. Eles pensaram: Dagon está triturando Jeová, está pisando em Jeová. Mas aí eles abriram a porta do templo e Dagon estava com o rosto no chão, diante da arca do concerto. Não entenderam, levantaram a estátua de Dagon diante da arca e voltaram para a festa, escutaram um barulho, voltaram lá. Dagon agora não só está com o rosto em terra diante da arca do concerto, mas com o pescoço quebrado e os braços quebrados diante. Deus estava manifestando a sua glória. Não bastasse esse fato, a Bíblia diz que os filisteus foram feridos com hemorroidas e pragas de ratos. Durante 7 meses a arca só trouxe desgraça na terra dos filisteus. E eles então decidiram devolver a arca do concerto para Israel. Mandaram fazer uma carroça nova, colocaram a arca do concerto sobre ela e, sem ninguém conduzindo, disseram: vamos ver o que acontece. E sabe o que é interessante? A arca do concerto, os bois que guiavam a carroça foram na direção de Israel. Deus guiou aquela carroça até lá. A Bíblia diz que a arca chegou num lugar chamado Bet-Semes. E a Bíblia diz que o povo ficou curioso quanto ao conteúdo da arca. Sabiam que era a arca do concerto, sabiam que havia dentro dela, mas ainda assim, por curiosidade, abriram a arca. E a Bíblia diz que mais de 50 mil homens foram mortos diante da arca do concerto. Deus feriu Israel, Deus feriu Bet-Semes, porque a arca não podia ser aberta, só os sacerdotes tinham acesso a ela, e mesmo em ocasiões especiais. O povo em Bet-Semes ficou muito triste. Mais de 50 mil homens tinham morrido. E a Bíblia diz então que essa arca do concerto foi para a casa de um homem chamado Abinadab. E lá ficou 20 anos. Mas aí começa a nossa história de hoje à noite. Um dia Davi, o homem segundo o coração de Deus, a quem Deus confiou a liderança de Israel, disse assim: eu quero trazer de volta a arca do concerto e colocar aqui junto do palácio do rei de Israel. Eu vou construir uma tenda, um lugar para ela repousar, porque eu quero desfrutar da presença de Deus, porque a arca representa o próprio Deus. E a Bíblia diz então que Davi mandou fazer uma carroça nova e encomendou que os 2 filhos de Abinadab, Aiô e Uzá, guiassem a carroça lá de Bet-Semes, na casa onde estava em Jearim, irmãos, perdão, lá da onde estava a casa de Abinadab, até Jerusalém. Há 3 coisas em Davi que a gente precisa ver nesse aspecto e nesse momento da história. A primeiro desejo que ele tinha de estar perto da arca do concerto, isso é louvável. Ele, antes de trazer a arca e antes de construir aquela tenda junto do palácio, ele estabeleceu um propósito. Ele disse que os levitas de Israel, 24 horas por dia, divididos em turnos, iam louvar a Deus diante da arca do concerto. Mas numa coisa ele falhou, irmãos. Ele tentou imitar os pagãos. Ele lembrou que os filisteus fizeram uma carroça nova, e ele fez uma carroça nova para conduzir a arca do concerto. Mas nós não podemos imitar os pagãos nos seus costumes, mesmo quando há intenção boa dentro do nosso coração. Não me convidem para show evangélico. Não me chamem para ouvir gente que eu tenho que pagar. Não me chame para esses shows gospel, com luzes, com fumaça, gente que recebe cachê, artista evangélico, me cortem disso. A praga que entrou no meio evangélico é que nós estamos fazendo as coisas de Deus do modo dos pagãos. Deus nunca vai aprovar isso. Não existe show, irmãos, para Deus, e muito menos show para os homens. Quando Deus é adorado, o culto é para Ele, não é show, é culto.
Me chamem para um culto, eu vou estar lá. Me chamem para show e eu estou fora. Porque Deus não aprova isso. O erro de Davi foi que ele quis fazer como os pagãos. Ele esqueceu que havia toda uma lei, toda uma legislação. A arca do concerto tinha que ser levada nos ombros. Vocês estão vendo aquela argolas, era colocada aquelas hastes de madeira, e os levitas então apoiavam aquelas hastes, as pontas delas, sobre os ombros e conduziam. Mas há uma lição aí preciosa. Já agora nós carregamos a cruz, e naqueles dias os levitas levavam a arca. Sempre, em toda a história, alguma coisa pesa sobre os ombros. Quando a gente quer ficar leve, e era muito mais rápido, era muito mais cômodo colocar numa carroça que vai chegar mais rápido, mas não era esse o modo de Deus, e Davi tinha que seguir o modelo de Deus. E não segue o modelo de Deus. A Bíblia diz que um dos bois que estava nessa carroça tropeçou. Uzá, com boa intenção, estendeu a mão para segurar a arca, para que ela não caísse, e a Bíblia diz que ele foi fulminado ali naquela hora, morreu do lado da arca do concerto. Davi foi de um extremo a outro na mesma hora. Ele estava alegre, ficou triste. Ele estava eufórico, ficou com medo. Ele disse: eu não posso levar a arca mais para Jerusalém. Como é que eu vou levar? Deus está ferindo, está matando gente. E aí surge a história dessa noite. Onde vai ficar a arca do concerto? Em que lugar nós vamos colocar a arca do concerto? Alguns pensam que Davi fez uma pergunta: quem aqui deseja guardar a arca do concerto na sua casa? Há outros que imaginam que Davi, como rei, deu uma ordem para que alguém levasse a arca para sua casa. Mas considerando que entre os filisteus houve mortes, doenças, perplexidades por causa da arca, considerando que 50 mil pessoas, ou mais de 50 mil homens tinham morrido em Bet-Semes por causa da arca do concerto, considerando que agora no campo de Nacon, esse homem chamado Uzá morreu fulminado do lado da arca do concerto, quem gostaria de ter a arca em sua casa? Até Davi estava com medo. Nem Davi queria naquele momento, porque ele não sabia como lidar com a arca do concerto. E aí surge um personagem chamado Obed-Edom. Seja por obediência ao rei, seja por submissão a Deus, ele desejou ter a arca do concerto dentro da sua casa. Irmãos, Flávio Joséfo diz que Obed-Edom era um homem muito pobre, que vivia numa casa muito pobre, à beira do caminho. Foi para esta casa que a arca foi. E isso me reporta uma lição preciosa. A sua casa pode ser a casa mais simples, a casa mais pobre deste lugar. Deus pode morar lá. Amém. Deus não olha para o tamanho da casa, nem para a beleza estética dela, para o luxo dos móveis. O que Deus quer é um coração que deseja a presença dEle. A arca foi colocada numa casa simples e muito pobre, à beira do caminho. Havia outro problema. Obed-Edom, e a Bíblia diz que ele era ogeteu. Significa que ele vem de um lugar chamado Gate. Há dois lugares chamados Gate na Bíblia. O primeiro, Gate, é a principal cidade dos filisteus, de onde veio o gigante Golias. Poderia ser, e a maioria dos historiadores acreditam que ele vem de lá. Ele é filisteu, convertido ao Deus de Israel, mas ele vem de lá. Há outros que pensam que ele vem de Gat-Jearim, um lugar onde vivia descendentes da tribo de Dan. Então ele seria um levita, sem nenhum tipo de honra. Ele estava ali naquele lugar. A questão é essa: ou Deus vai para a casa de um homem que é um filisteu convertido, ou Deus vai para a casa de um levita sem honra. Mas a Bíblia diz que a presença de Deus ali fez toda a diferença. Quais são as lições que Obed-Edom nos ensina? A primeira: ele se dispôs, somente vocês,
Davi deve ter proclamado: quem deseja ter a arca do concerto na sua casa? Quem teria coragem para tanto, se até Davi estava com medo da arca? Milhares de pessoas já tinham sido feridas e mortas diante da arca do concerto. Mas Obed-edom não se importou com nada disso. Ele não abriu mão desse privilégio. Muita gente deve ter apresentado desculpas. Davi, eu não vou levar porque eu tenho filhos pequenos, e vai que inadvertidamente eles vão lá e tocam na arca, aí morrem. Alguém pode ter dito: olha, eu sofro de sonambulismo. Vai que de noite eu acordo assim e pum, toco na arca aí. Catapum. Outros poderiam dizer: olha, eu tenho medo, ela é revestida de ouro, os filisteus já roubaram uma vez, tenho medo que roubem a arca da minha casa, eu não vou levar. Mas esse homem chamado Obed-edom tinha 8 filhos e tinha muitos netos. Ele disse: eu quero a arca do concerto na minha casa. Irmãos, ele ia ter que fazer mudanças estruturais na sua casa. Ele ia ter que chamar os filhos e ensinar: olha, vocês não podem tocar porque representa a Deus. Agora, todas as vezes que nós passarmos diante, nós temos que orar ao Senhor, prestar reverência a Deus, porque esta arca representa a Deus dentro da nossa casa. O próprio Obed-edom deveria agora ficar mais tempo dentro da sua casa. Mas ele não se importou com nada disso, porque ele desejava muito a presença de Deus ali. Todo sacrifício valeria a pena para ter a presença de Deus junto dele. Segunda coisa, ele se dispôs a investir o tempo que fosse necessário. Ele não sabia por quanto tempo a arca ficaria em sua casa, mas ele sabia que seria por pouco tempo. Davi ainda estava estudando uma solução para aquele intrincado problema: como transportar a arca sem que ninguém morra por causa dela. E ele sabia que ia chegar um dia em que Davi ia encontrar a solução e viria buscar a arca do concerto. Mas fosse por muito tempo ou por pouco tempo, ele não estipularia tempo para ter a arca em sua casa. A única coisa que ele desejava era investir tempo próximo a ela. Todo tempo valeria a pena. Mas agora olhem para mim, veja que coisa interessante. A arca do concerto esteve por 20 anos na casa de Abinadab. E a Bíblia não diz a respeito, absolutamente nada a respeito do que aconteceu na casa dele. Não houve morte, mas também a Bíblia não fala em bênção alguma. A arca só esteve lá guardada. Mas quando a Bíblia diz que a arca do concerto esteve na casa de Obed-edom durante 3 meses, a Bíblia diz que Deus abençoou tudo na sua casa. Todas as coisas de Obed-edom foram abençoadas. E quando a Bíblia diz tudo, eu fiquei pensando o que a Bíblia está dizendo, e eu pensei: Deus abençoou o casamento dele, Deus abençoou os filhos dele, Deus abençoou os negócios dele, Deus abençoou a saúde dele, porque Deus abençoou tudo na casa dele. A presença de Deus é abençoadora, irmãos. Agora, por que será, irmãos, que em determinados lugares a arca levou morte e doença? Por que será que em alguma situação a arca foi neutra, nem abençoou, nem amaldiçoou? Por que será que Uzá foi ferido de morte simplesmente por tocar, e ele só queria segurar para que ela não caísse? E justamente na casa de Obed-edom, Deus abençoa de uma forma extraordinária. Por que será? Eu fiquei me perguntando isso, e me ocorreram 3 respostas. Primeiro, porque na casa dele a arca não era amuleto. Israel tentou usar a arca como um amuleto na guerra e perdeu a guerra. Os filisteus capturaram a arca como amuleto porque pensaram: agora capturamos o Deus de Israel e nós vamos vencer. E eles foram feridos durante 7 meses. E eles entregaram essa arca, devolveram essa arca com pavor. Obed-edom não olhou para a arca como um amuleto, ele não adorou a arca, ele adorou o Deus que a arca representava. Não é o templo, irmãos, que nós adoramos, é o Deus que está aqui presente.
Não é este livro que nós adoramos, nós louvamos a Deus pela mensagem que há nele. Nós não reverenciamos coisas, mas reverenciamos o Deus que elas representam. Na casa de Obed-edom, a arca não era amuleto. Segundo, porque eles mostraram devida reverência diante da arca, porque sabiam o que ela representava. Eles tinham noção de que Deus estava presente dentro daquela casa. Imagina as casas na Palestina naqueles dias tão pequenas, 8 filhos, muitos netos. Durante 3 meses só gerou bênçãos. Terceiro, porque eles colocaram a arca do concerto em lugar de destaque naquela casa. E não foi uma peça de mobiliário que eles disseram, coloca lá no depósito, coloca lá no quarto de bagulho, coloca num canto da sala. Irmãos, eu fico tentando imaginar a disposição dos móveis na casa de Obed-edom. Hoje a gente faz diferente, compra uma televisão de LCD e coloca no lugar de destaque, chama os vizinhos para ver. Eu penso que ele colocou a arca do concerto no lugar de destaque da sala, chamou os vizinhos, chamou as pessoas, estão vendo? Deus está no centro da minha casa, o lugar principal é dele. Deus abençoou de uma forma extraordinária aquela casa, porque Deus tinha um lugar de destaque. Terceira lição de hoje, ele testemunhou a bênção do Senhor. Durante 3 meses, Obed-edom, com os próprios olhos, comprovou que a presença de Deus fez dentro da sua casa. O como interferiu no seu relacionamento conjugal, o quanto interferiu no seu relacionamento com os filhos, o quanto interferiu nos seus próprios negócios. O mesmo Flávio Joséfo, que disse que Obed-edom morava numa casa muito pequena, simples, muito pobre, era o homem mais pobre à beira do caminho, disse que em 3 meses ele se tornou o homem mais rico de toda aquela região. E é interessante isto, porque a Bíblia diz que todos reconheceram que Deus estava abençoando a casa dele. E a forma de um judeu naqueles dias interpretar a bênção de Deus é quando via alguém enriquecendo. A riqueza era símbolo de que Deus estava abençoando a vida daquele homem. Obed-edom passou a ser o assunto comentado até no palácio do rei Davi. Disseram assim, você deixou a arca lá há 3 meses e aquele homem está enriquecendo, Deus está abençoando tudo o que ele tem. O que a gente aprende com isso, irmãos? Eu aprendo que a presença de Deus enriquece a família, enriquece o relacionamento conjugal, enriquece a vida dos nossos filhos. Louvado seja Deus porque nós conhecemos o Senhor. E eu tenho louvado a Deus todos os dias por isso. Porque eu não tenho desejo de morrer não, irmãos. Mas eu penso sobre isso. E eu tenho pensado muito ultimamente sobre isso. O que eu vou deixar para minha filha? Talvez para muita gente aqui a primeira preocupação seja deixar uma casa, seja deixar dinheiro no banco. Mas eu quero deixar mais do que isso, eu quero deixar um legado espiritual. Quando o pastor Davi Gomes partiu para a eternidade, sua filha Ana Maria Suman Gomes, dos Estados Unidos, mandou um e-mail. Ela não pôde comparecer ao sepultamento do pai. Seu e-mail, que deveria ser lido junto ao corpo do pai, dizia: eu me lembro não de casa de praia, eu me lembro não de carros novos que meu pai comprava, eu me lembro não das coisas, das riquezas, dos bens, não me lembro nada disto. Mas uma coisa eu me lembro, papai lendo a Bíblia e orando. Isso é legado espiritual. A casa de Obed-edom agora tinha um legado espiritual. Os filhos lembrariam do dia em que o seu pai abriu a porta de casa e envolveu toda a família num projeto que significava ter a presença de Deus no centro do lar. Essa lembrança ninguém apaga. Seus filhos daqui 20, 30 anos não vai lembrar o carro que você tinha hoje. Daqui 20, 30 anos seus filhos não vão lembrar de muitas coisas que você comprou nos dias de hoje, mas eles vão se lembrar do tipo de vida espiritual que você levava no dia de hoje. Qual é o legado que você vai deixar? A presença de Deus enriquece, irmãos. Pastor Celso, levaram coisas suas, mas elas vão, elas vêm, Deus as dá. Não é isso que conta.
O que conta é as coisas que têm valor espiritual. Enriquece a vida, a presença de Deus enriquece. Mas tem um detalhe. Tem que levar Deus a sério. Diga isso para a pessoa do seu lado. Tem que levar Deus a sério. Porque 20 anos a arca esteve na casa de Abinadab. Sabe o que aconteceu lá? Nada. Nem bênção, nem maldição. Tem gente que diz assim, eu tenho Jesus no meu coração. Jesus está na minha casa. O que acontece lá? Nada. Talvez porque não leve Deus a sério. Na casa de Obed-Edom, Deus foi levado a sério. E em 3 meses, Deus abençoou aquela casa de uma forma tão grande, que até no palácio de Davi se comentava. Deus quer abençoar a sua casa. Amém? 4, já vou terminar. Ele não abriu mão do privilégio. Um dia aconteceu uma coisa que Obed-Edom temia muito. Talvez ele estivesse lá no campo. Vocês falam aqui carpindo, né? Aí no Rio de Janeiro seria capinando. Capinando. Aí gritam para ele, Obed-Edom! Aí ele olha, está lá a carruagem do rei Davi. Davi e os levitas, 30 mil homens. Davi envolveu quase todo Israel para transportar a arca. Até um exército ele levou para lá. 30 mil homens. Viemos buscar a arca do concerto. Imagina, a casa dele foi abençoada 3 meses justamente pela presença de Deus. E agora Davi vem levar a arca. O que você faria? Ele disse, Davi, não me importa. Eu quero ser o porteiro da tenda onde a arca vai ficar, mas eu vou junto com ela. Ele foi junto, irmãos. Pegou os filhos, pegou os netos, colocou todo mundo e vamos para Jerusalém, porque longe de Deus nós não podemos ficar. A Bíblia diz, irmãos, que Obed-Edom foi colocado primeiramente como porteiro, porque ele deve ter pensado assim, nem que seja por uma fresta da porta, mas eu vou querer ficar olhando para a arca, eu quero ter Deus perto de mim. Agora veja que coisa interessante. 1 Crônicas 15, 24, Obed-Edom é colocado como porteiro do templo. 1 Crônicas 16, 4, ele é colocado como músico que tocava harpa diante da arca do concerto. Tocava harpa, irmãos, aprendeu até tocar harpa. Quando a gente quer, aprende. Que sirva isso de lição para o pastor Glauco. Tentei aprender violão, irmão, não aprendi nada. 1 Crônicas 16, 38. Obed-Edom aparece como um dos líderes, ou o líder de 68 levitas que serviam diante da arca do concerto. 2 Crônicas 25, 24, Obed-Edom aparece como tesoureiro do templo. Ele administrava o ouro e a prata do templo, e estima-se que ele era o tesoureiro que administrava uma riqueza hoje seria de 3 bilhões de dólares. Como é que o homem outro dia era ninguém? Outro dia morava numa casa caindo nos pedaços na beira do caminho. Era um filisteu relegado lá, um segundo plano. Mas ele desejou tanto a presença de Deus, que Deus abençoou a sua casa, e Deus lhe abriu oportunidades de serviço, e ele agora adorava o Senhor como um dos principais do templo, da casa do Senhor. Sabe o que isso quer dizer para mim e para você? Não existe coisa melhor e mais preciosa do que a presença de Deus. Nós temos que desejar a presença de Deus na nossa vida e na nossa casa. Se Deus estiver na sua casa vai ser uma casa abençoada. Diga isso para a pessoa do seu lado. E se lá não está acontecendo nada, você deve ficar preocupado, viu? Tem que botar uma interrogação atrás da orelha, né, Mauro? Não está acontecendo nada. Deus está aqui? 3 meses na casa de Obed-Edom, o homem era pobre demais. Estou dizendo que você vai ficar rico, não. Mas eu lhe garanto que a presença de Deus vai enriquecer sua família. Seus filhos vão ser enriquecidos espiritualmente. O seu casamento vai ser enriquecido. Todas as coisas suas vão mudar, porque Deus vai estar lá. Para eu terminar, projeta para mim. Deus abençoou a sua casa por 3
meses. A Bíblia diz quanto tempo. Ele abriu a porta da casa, envolveu toda a família naquele projeto, se submeteu às regras de Deus que estavam contidas dentro da casa, e por 3 meses Deus abençoou sobrenaturalmente aquela casa. Agora olha para mim, imagina se fosse pela vida toda. 3 meses só, irmãos. Agora imagina se ele fosse, não, essa arca vai ficar aqui para sempre. Você não precisa ter a presença de Deus só por 3 meses. Você pode ter a presença de Deus pelo resto da sua vida. Basta você desejar a presença de Deus na sua casa. Segundo, Deus abençoou a sua casa e a bênção se tornou notória. Quem passava lá olhava assim, nossa, essa casa mudou, essa família mudou. Sabe o que aconteceu com eles? Deus está dentro da casa deles. Quando Deus está dentro da nossa casa e a bênção dele está lá, não há como não perceber essa presença. E aí eu fico pensando naquelas pessoas assim, puxa vida, quando Davi perguntou quem queria, eu podia ter falado que eu queria, agora só que eu abri mão. Eu abri mão da presença de Deus e eu abri mão da bênção dele. Quero lhe dizer uma coisa, você não precisa abrir mão essa noite. Você pode abrir o seu coração e dizer, eu quero a presença de Deus. Quero Deus na minha vida e quero Deus dentro da minha casa. E eu lhe garanto, não vai ser só por 3 meses que Deus vai te abençoar. Deus vai abençoar a sua vida para sempre. Deus vai abençoar a sua casa a partir de você. Mas uma coisa fique clara, você precisa desejar a presença de Deus. Curvem as vossas frontes, por favor, todos vocês. Eu quero perguntar aqui neste lugar hoje à noite, há alguém em cuja vida, em cuja casa, alguém que ainda não percebe a presença de Deus e a deseja? Você quer a bênção do Senhor que é decorrente da presença dEle? Você quer dar um lugar de destaque para Deus no seu coração e no centro da sua casa? Hoje não vai ser uma caixa, mas o Espírito Santo morando no seu coração. Hoje Jesus pode ir com você dentro do seu coração para a sua casa e você vai ver o que a presença de Deus é capaz de fazer. Há alguém aqui essa noite que abre o seu coração e diz, eu quero receber o Senhor no meu coração. Se você ainda não é crente, mas quer tomar essa decisão, levanta bem alta a sua mão e abaixa. Deus te abençoe, pode abaixar. Há uma segunda vida neste lugar, diz, eu quero, pastor, mais do que tudo, mais do que ouro e prata, eu quero a presença de Deus na minha vida e na minha casa. Se você quer receber o Senhor agora, levanta bem alta a sua mão e abaixa, eu quero orar por você. Em nome de Jesus, pode abaixar. Há alguém aqui que está afastado, excluído da casa do Senhor e sabe o quanto custa não ter a presença de Deus, mas deseja a presença de Deus na sua vida, deseja gozar da presença dEle mais do que qualquer outra coisa neste mundo. Se você está afastado da igreja, mas quer voltar à comunhão e desfrutar da presença de Deus, levanta bem alta a sua mão e abaixa, eu vou orar por você. Em nome de Jesus nesse santuário. É preciso querer, é preciso querer, é preciso desejar. Você deseja? Levanta bem alta a sua mão e eu vou orar por você. Agora eu vou fazer uma terceira pergunta. Essa é para os crentes que estão aqui. Você tem sentido a presença de Deus na sua casa? Você tem convicção de que Deus está tomando lugar de destaque dentro da sua casa? Há quantos meses você não vê a bênção de Deus dentro da sua família? Será que vocês estão levando Deus a sério? Você quer dizer, Senhor, mais do que tudo, mais do que nunca, eu quero a presença do Senhor na minha casa. Eu quero a bênção do Senhor dentro da minha casa. Eu quero que a bênção do Senhor alcance meus filhos, minha esposa, meu casamento, a nossa vida em todos os aspectos. Quantos crentes estão aqui gostariam de dizer isso para Deus? Levanta bem alta a sua mão. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Louvado seja Deus.